Queridos, hoje é dia dos pais, né? Tem muitos pais aqui, tem outros que ainda não são pais. E nós trazemos uma reflexão para vocês nesse assunto. Abra sua Bíblia, quem tem aí, no livro de Efésios, capítulo 5. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o 33. Mas a base da nossa meditação, vou ler o texto todo, mas a base é só o versículo 28 e 29. 28, aliás, 25 a 29. Amém? Vocês acharam? Diz o apóstolo Paulo: vós mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, e digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém? Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, santa, preciosa, poderosa, que acabamos de ler. Fala ao nosso coração, ao meu, ao coração de cada irmão que está aqui nesta noite. Senhor, traz a tua mensagem, traz a tua palavra, vem nos tocar, vem nos falar, vem nos ensinar, vem nos construir a cada dia, Senhor, no teu propósito, no teu querer, no teu caminho, como acabamos de cantar. Vem me ensinar, vem me ensinar. Pai, que tu possas nos ajudar, nos transformar e nos fazer compreender o teu propósito para as nossas vidas como igreja, como povo do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse tema, o tema de hoje é o ministério, a missão sacerdotal de marido e pai na família. Como é dia dos pais e como a gente começa a estudar essa semana com os irmãos lá da casa da igreja do pastor Sandro, a gente está estudando quase que o que caminhamos com vocês aqui um ano. Estamos caminhando com eles lá porque eles não conheciam. E já estamos há 2 meses no livro de Efésios. E essa semana a gente começa a falar sobre esse texto, sobre casamento, homem e mulher à luz da Bíblia. E eu trago hoje, dentro desse texto, um subtexto que é a missão, o ministério do marido e do pai na família à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. E por que estou trazendo isso? Primeiro, porque vamos estudar essa semana sobre isso. Estou estudando sobre isso. Estou orando sobre isso. E segundo, em razão de várias coisas. A primeira é uma estatística que tem, que depois da pandemia para cá, o número de divórcio, de problema no casamento aumentou assustadoramente. 386 mil divórcios só no ano de 2021.
estatística de 2022 e 2023 eu não vi, mas é de 2021, logo após a pandemia, 386 mil casamentos terminados, casamentos oficiais, casamentos de quem é casado no papel. Agora, aqueles, como no Brasil já uma grande parte, uma maioria já não casa mais no papel, é só união estável, então ninguém sabe a quantidade ao todo de quantas pessoas se separaram, tiveram problema no casamento e o relacionamento não suportou e terminaram com o relacionamento. E aí as consequências são várias. Filhos abandonados, filhos sem os pais e por aí vai. Meus queridos, pessoas infelizes, pessoas sofrendo com isso. E nós, de um ano para cá, vizinhos com problema no casamento pedindo oração, pedindo ajuda, pessoas na família com problema no casamento, problema de separação pedindo ajuda, alguns dos meus funcionários do escritório com problema no casamento pedindo ajuda, pedindo socorro, pessoas da igreja também pedindo ajuda, pedindo socorro. Eu tenho recebido mensagem no meu WhatsApp, irmão pedindo ajuda, pedindo socorro, me dê uma ajuda, não sei o que fazer com o meu casamento. Meus queridos, hoje é dia dos pais e trago uma reflexão sobre nós pais, homens. E quem não é pai é marido, quem sabe tem casais aqui que ainda não tem filho, portanto o pai não é pai. Talvez tem outros que estão se preparando ou se encaminhando para ser marido e pai no futuro. Essa palavra é para todos nós, homens, uma reflexão. Uma reflexão. Será que temos consciência de que ser marido e ser pai é um ministério, é uma missão, à luz da Bíblia? Será que temos consciência disso? Quantos aqui sabiam disso, ou sabem disso, ou já ouviram sobre isso, ou já estudaram sobre isso, ou já viram alguém falar sobre esse assunto? Que ser marido e pai é um ministério sacerdotal, à luz da Bíblia e diante de Deus, é um ministério sacerdotal. Quantos aqui já ouviram falar disso? Alguém já ouviu? E o que é isso? E o que é isso? Será que a igreja conhece? Será que as famílias conhecem? Será que os pais ensinam os filhos, preparam os filhos para o casamento? Será que a igreja prepara os jovens e os casais para o casamento, à luz da Bíblia? Meus queridos, então é isso que a gente quer trazer para vocês hoje. É isso que nós queremos trazer para vocês, uma reflexão sobre isso. Um dos grandes e maiores desafios de todos os seres humanos, ou de todos os seres humanos, é a convivência entre eles. O maior problema dos seres humanos é a convivência entre eles. De todos os seres humanos, de todas as nações. Agora, seja entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, entre a convivência entre sexos opostos, homens e mulheres. Desde o início da civilização, a origem das discórdias, das brigas, entre famílias, entre pessoas, entre nações, as guerras, tem a ver com problema nos relacionamentos. Mas no âmbito do casamento e do relacionamento entre homem e mulher, discórdias, brigas e até guerras não é algo incomum. No Brasil, temos várias leis para tentar reger esse assunto. Código Civil, Constituição, Lei do Divórcio, Lei Maria da Penha e tantas outras leis. Para tentar ajudar a resolver o problema dos relacionamentos. E a pergunta que nós devemos fazer é: melhorou? Está a mesma coisa ou piorou? É que todos os projetos para resolver o problema entre casais, entre famílias, é feito sem contar com Deus e com sua palavra. E aí é enxugar gelo. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, sem sua palavra, não vamos construir pessoas, não vamos construir famílias e não vamos construir uma sociedade que vai funcionar. Por isso temos pessoas destruídas, famílias destruídas, nação destruída, povos destruídos, porque não contamos com os princípios, com a palavra de Deus.
nem com seus ensinos e nem com seu poder que nos capacita a viver seus ensinos. E por isso chegamos aonde chegamos. Famílias falidas, nação falida e pessoas falidas. Queridos, eu não vou falar hoje sobre o divórcio no meio evangélico, tem uma estatística sobre isso. Eu quero já entrar direto para a Bíblia, como nós acabamos de ler. Mas será que todo homem está apto a ser marido e pai do ponto de vista da Bíblia? O que Jesus Cristo disse em Mateus 19, 11 e 12? Jesus falou sobre o casamento em Mateus 19, 11. Será que é coisa fácil o casamento? Vamos ver o que Jesus falou? Mateus 19. Vamos ver se é coisa fácil. Os discípulos ouviram o conselho de Jesus e depois falaram algumas coisas para Jesus sobre esse assunto. Mateus 19, 3. E os fariseus, tentando-o e dizendo: é lícito ao homem repudiar ou divorciar da sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondendo disse: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois numa só carne? Jesus pergunta para os fariseus que estavam perguntando se podia divorciar das suas mulheres por qualquer motivo. Jesus responde com a pergunta: vocês não leram o que está escrito lá no princípio? Aonde? Gênesis 1 e 2, quando Deus faz o homem e a mulher. E Jesus disse: vocês não leram lá o que está escrito no princípio, quando Deus fez macho e fêmea? O que Deus disse? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E daí Jesus responde: assim não são mais dois, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? E Jesus responde: Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações, mas vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Moisés permitiu na lei por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não foi assim. E aí Jesus traduz esse princípio para o Novo Testamento. Eu, porém, vos digo, Moisés falou que podia, por causa da dureza dos vossos corações, mas eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar, divorciar da sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada ou repudiada, também comete adultério. E aí vem os seus discípulos, e disseram os seus discípulos: se é assim a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Os discípulos ouvem essa história, ouvem essa mensagem de Jesus, ouvem essa exortação de Jesus sobre o casamento, e chega para Jesus e fala: Senhor, se é assim tão duro, tão complicado, a relação de homem e mulher, é melhor o homem não casar. É um problema sério. E sabe o que Jesus responde? Sabe o que Jesus responde? Ele, porém, disse-lhe: nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem for concedidos. Casamento não é para qualquer um. Quem está dizendo é Jesus, não sou eu. Casamento não é para qualquer um, é para quem entende o propósito, é para quem entende o que é casamento, é para quem entende por que Deus fez homem e mulher, e pegou dois, uniu em um só, para que... Olha que engraçado e bonito. Deus pega dois e une em um só. O Senhor disse para Adão e Eva: vocês vão se tornar, da agora em diante, uma só carne. É dois se unindo para se tornar um. Para que um seja mais forte do que dois separados. Deus pega dois separados, se une em um só, para que esse um, unido por Deus, seja mais forte do que dois separados. Mas essa é a visão bíblica. Essa é a visão de Deus. A visão do mundo e a visão de Satanás é outra. A visão do diabo é outra. Queridos, há dois países só no mundo, no momento atual, que não permite divórcio. O país do Vaticano e as Filipinas. E eu estava lendo uma matéria sobre as Filipinas, e lá nas Filipinas é porque o conselho
dos bispos da Filipina é muito forte, é muito respeitado, e até agora os deputados lá e os políticos não conseguiram aprovar o divórcio lá. Lá não tem divórcio. E eu vi uma entrevista de um bispo, de um arcebispo de lá, dizendo o seguinte, que o divórcio é doutrina e é ensino do diabo. Isso é doutrina do demônio, porque Deus não ensina assim na sua palavra, dizia ele, diz ele, nessa entrevista. Na sua palavra Deus não diz isso, portanto o que contraria a palavra de Deus não vem de Deus, vem do diabo. E ele fala abertamente, divórcio é coisa do diabo, do demônio, diz esse arcebispo. Veja que é um arcebispo, não é cristão que está dizendo isso, não é pastor, é um bispo. Mas meus irmãos, Jesus está dizendo que casamento não é brincadeira. Quando ele coloca os pingos nos is sobre o que é casamento, os discípulos falam, Senhor, mas isso é muito complicado. Jesus, isso é muito complicado. Quem vai casar desse jeito? Se é essa a condição do homem relativa à mulher, como o Senhor está dizendo, não convém casar. E Jesus responde. Nem todos podem receber essa palavra, casamento, mas só aqueles a quem foi concedido. E aí Jesus faz uma colocação muito interessante. Há eunucos, há homens eunucos que assim nasceram no ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. Jesus fala que tem homens que já nascem castrados para o casamento desde o ventre da mãe. Não são homens aptos para casamento e para relacionamento. Ele diz que naquela época havia aqueles que eram castrados pelos homens, na época dos harém dos reis, que os reis colocavam lá milhares de mulheres que eles tinham e colocavam homens eunucos castrados para cuidar dessas mulheres, para evitar de relacionamento com elas. Por isso Jesus está falando. E ele fala do terceiro tipo de pessoas, de homens que se castram, se tornam eunucos, não querem assumir, não querem o casamento, porque querem dedicar sua vida ao reino de Deus. Portanto, o casamento não é brincadeira, à luz da Bíblia. E nós nunca prestamos atenção nesse texto. Sinceramente, eu já tenho estudado, ministrado sobre isso, mas nessas 2 últimas semanas, ao estudar mais a fundo isso aqui, Deus me chamou a atenção para isso. Está na Bíblia, está tão claro aqui. O Senhor falando assim, a seriedade que é casamento, e os discípulos falam, Senhor, mas se for desse jeito, não convém casar. E Jesus fala, isso casamento não é para todo mundo mesmo. Mas meus queridos, já não falamos mais, nem lá no mundo lá fora, mas aqui na igreja, será que nós da igreja, nós povo de Deus, nós igreja do Senhor, temos uma visão correta sobre casamento? Sobre a responsabilidade que é isso aqui? E vem o apóstolo Paulo no texto que eu li dizendo para nós, vós maridos, versículo 25, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, qual é o amor do marido para a mulher? O mesmo que Cristo amou a igreja. E qual foi o amor que Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Para quê? Ele se entregou por ela. Para quê? Para salvá-la e para purificá-la pela lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem nenhuma mancha, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas mulheres dessa forma. É o amor que Deus está dizendo que maridos devem ter, que deve haver no casamento, é o amor sacrificial. É o mesmo, é semelhante ao de Cristo. E não é por outra razão que nos últimos versículos desse capítulo, ele fala, olha, casamento e igreja é um grande mistério. Ele diz que é muito parecido, casamento e igreja. Homem e mulher, e o relacionamento entre Cristo e a igreja é muito parecido. Ele diz que é um mistério. E ele está trazendo algumas revelações sobre esse mistério. Sobre casamento. Meus queridos, quando o apóstolo Paulo fala que a igreja, que os maridos
devem amar suas esposas com o mesmo amor que Cristo amou a igreja. Ele está dizendo que o marido no casamento, ele é um sacerdote. Porque ele tem que fazer o mesmo que Cristo fez. O amor de Cristo foi tão grande que ele deu sua vida, deixou o trono, entregou tudo e veio aqui e fez tudo o que fez para nos salvar, para salvar a igreja. Mas não apenas para salvar, também, além de salvar, purificá-la, para poder apresentar a ele uma igreja pura, santa, sem mácula e sem mancha. Significa que homens devem ter consciência no casamento, com uma missão, um sacerdócio, levar a esposa e a família a uma conversão, a uma salvação, a uma transformação, semelhante Cristo faz com a sua igreja. Por isso o tema dessa mensagem, que casamento, marido, pai, é uma missão, é um ministério sacerdotal. Não é brincadeira. Nos é incumbido a missão de construir uma família, salvá-la e transformá-la para entregar a Deus algo bom, algo perfeito, algo santo, algo extraordinário. Mas a pergunta é: quanto de nós sabemos disso? Quanto de nós fomos ensinados nisso, sobre isso? Quantos? Quantas igrejas estão trabalhando forte nisso? Essa matéria que eu li sobre a estatística do divórcio no Brasil. As pessoas que fizeram a matéria entrevistaram cristãos, não cristãos e pastores e perguntaram para eles: vocês conversam abertamente com seus membros sobre as dificuldades que eles estão tendo no casamento, sobre as necessidades? Vocês conversam abertamente sobre casamento, sobre sexo, sobre relacionamento, sobre as dificuldades que eles estão tendo? Problema financeiro, problema surgido nos dias atuais, drogas e tantas outras coisas que destrói a família, destrói o casamento. Vocês têm conversado abertamente? E o que vocês têm feito para ajudar as famílias nas suas respectivas igrejas? O que temos feito? Meus queridos, por isso essa reflexão nesse dia, é dia dos pais. Mas você sabia dessa missão que você tem, pai? E se você não é pai, mas é marido, você sabia dessa missão? Que temos que ser sacerdotes? Temos que ser sacerdotes? E agora eu vou com você caminhar sobre algumas coisas sobre isso. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Gênesis capítulo 18, versículo 17 e 19, Deus fala assim: e disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus pergunta: eu posso esconder de Abraão tudo o que eu estou fazendo? E Deus disse: visto que ele vai ser uma poderosa nação na terra, e através dele vai ser bendita todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar os seus filhos, e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado, ou o que ele acerca dele tem prometido, ou o que acerca de Abraão Deus tem feito promessas. Deus está falando aqui de sacerdócio. Eu posso esconder de Abraão o que eu vou fazer? Deus diz: não posso, porque ele vai ser uma grande e poderosa nação, e através dele, dessa nação, vão ser abençoadas todas as nações da terra. E aí Deus diz: eu sei, eu conheço Abraão, eu sei que ele vai ordenar a sua família, eu sei que ele vai ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, esposa, netos, para que guarde o caminho do Senhor, para que possam agir com justiça e juízo, para que Deus possa fazer vir sobre Abraão o cumprimento das promessas de Deus. Irmãos, cumprimento das promessas de Deus em nossa vida está ligado a andar no seu caminho. O cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas está ligado à obediência à sua palavra, a seus princípios, a andarmos no seu caminho.
Não adianta a gente ficar falando de promessa, 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 orando e buscando, mas andando fora do caminho de Deus. O Senhor diz, eu sei que o Abraão está preparado para cuidar da sua família, para ser um sacerdote na sua família, ministrar Deus na família, ministrar a palavra, ensinar os filhos dele, ensinar o neto, os netos, ensinar a esposa a andar no caminho de Deus, ele e as suas gerações futuras, para que eu possa fazer tudo o que eu estou prometendo para ele. Mas eu sei que o Abraão está preparado, eu posso contar com ele. Ele vai dar ordem na família. Ele é um sacerdote, ele é um líder. Queridos, e nós? E nós? Deus pode dizer isso para nós? Eu sei que o Pedro, o Paulo, o José, o fulano, eu sei que ele está preparado para ordenar a família dele, para ser um sacerdote na família dele, para cuidar da família dele. Irmãos, o que é sacerdote? É um ensino do Velho Testamento. Deus criou o tabernáculo, criou aonde ele descia para falar com o povo e aonde era ministrado o culto no Velho Testamento e o sacrifício. E o trabalho do sacerdote era receber os animais das pessoas que levavam para oferecerem sacrifício pelo pecado. Então o primeiro trabalho do sacerdote era oferecer sacrifícios pelo pecado. Depois ensinar o povo a lei de Deus, a palavra de Deus. Terceira coisa, levar os pedidos do povo para Deus. Não é como hoje que você fala com Deus. Naquela época, quem quisesse falar com Deus ia para a igreja. O ser humano não falava direto com Deus. Ele ia para a igreja, falava com o sacerdote, levava o sacrifício pelos pecados que tinha cometido, falava as suas necessidades para o sacerdote. E o sacerdote levava para Deus. E Deus falava com o sacerdote a resposta. E o sacerdote levava para o povo. Era assim no Velho Pacto. E alguém diz, irmão, mas você está falando de sacerdócio no lar? Mas sacerdote não existe mais, isso aí é coisa do Velho Testamento. Agora o caminho foi aberto e nós podemos chegar até Deus, até a presença de Deus, não precisa mais de sacerdócio. O sacerdote hoje é Jesus. Ele é o sumo sacerdote que não só morreu por nós na cruz, mas ressuscitou e está à direita do Pai, no céu, intercedendo por nós. Ele é o sumo sacerdote perfeito, está lá 24 horas por dia, intercedendo por mim, por você no céu. E muita gente diz sacerdote é coisa do Velho Testamento. Com relação ao sacrifício, sim, é coisa do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, por exemplo, 1 Pedro 2, 5 e 10 fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para proclamar a virtude e o poder de Deus na terra. Vocês são nação santa para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. Então, nós somos sacerdotes também. Num outro contexto, não mais para oferecer sacrifício pelo pecado, porque esse Jesus já fez uma vez por todas na cruz do Calvário, portanto, não tem mais sacrifício pelo pecado, a não ser o de Jesus Cristo. Mas nós fazemos parte de um outro sacerdócio, o sacerdócio de adorar, de celebrar, de cultuar, de louvar e de trazer Deus ao mundo, através de nossas vidas, e levar as necessidades do mundo a Deus através de nossas orações. Esse é o ministério da igreja. Mas aqui Paulo está falando do outro ministério, ele está falando do ministério sacerdotal, não da igreja, mas está falando do ministério sacerdotal de pais, de maridos. E Deus não confiou isso às mulheres, confiou aos homens. Isso não é tarefa de mulher, queridos, é tarefa de homens. Tem mulher fazendo esse trabalho no lar porque ou os homens são omissos, negligentes e preguiçosos, ou porque já abandonaram suas famílias e elas têm que fazer isso. Mas essa missão é do marido, é do homem. Essa missão é do homem. Agora, meus queridos, Deuteronômio capítulo 6 fala sobre isso, Deus enfatiza sobre isso, e Deus diz o seguinte para o povo de Israel: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que eu estou te ordenando hoje, primeiro, estarão no teu coração, no coração do povo. Segundo, ensinará essas palavras aos teus filhos, e dela falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando-te, e também atarás por sinal na tua mão, escreverás nos frontais entre os teus olhos, ou seja, escreva essa palavra na sua mão, escreva na sua testa, escreva nos umbrais das tuas portas.
Isso é sacerdócio? Ô pai, homem, tudo isso que eu estou ensinando para você, você é o sacerdote no lar. Primeiro, guarda no seu coração, pratica, viva, seja exemplo na sua casa. Viva a palavra de Deus na sua casa, como homem. Segundo, escreve na mão, escreve na sua testa, escreva no zumbar das portas, aonde você achar lugar. Escreve a palavra de Deus para seus filhos olharem, guardarem, decorarem, memorizarem e levar ao coração, porque ele estando com a palavra no coração, nada das desgraças desse mundo vai roubar a palavra plantada no coração. Isso é sacerdócio no lar. E Deus explica como fazer isso à família, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 20, 28. Depois eu mando esses textos para vocês, não fique preocupado, eu mando um resumo na casa de oração, aí vocês pegam todos os textos. Deus explica como fazer isso com os filhos. Versículo 28, aliás 20. Eu estou quebrando a cabeça aqui porque eu estou sem óculos, tá? Aí o 20, o 28, o 0 e o 8 fica meio parecido para mim. Quando o teu filho te perguntar no futuro dizendo, o que significa esses testemunhos, o que significa esses estatutos, esses juízos que Deus ordenou para nós, o que significa essa Bíblia, o que significa esse culto que você faz, o que significa esses ensinos que você está falando aí, e explicando e pregando, esse culto que você faz, que Deus é esse, que Bíblia é essa, que ensino é esse? Deus falou, quando teu filho te perguntar, sabe o que você fala para ele? Diga, teu filho, nós éramos escravos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou de lá, nos libertou da escravidão. O Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra Faraó no Egito e contra toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que tinha jurado aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos os seus estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem e para poder nos guardar com vida. Quando o teu filho te perguntar o que é isso, esse monte de Bíblia na sua testa, na sua mão, no umbral da porta, esse monte de mensagem, esse monte de pregação, o que é isso? Diga para ele, nós éramos escravos no Egito. Nós éramos escravos no Egito. Vivíamos na escravidão, uma vida desgraçada, não tínhamos nada, eram escravos. Deus veio até nós, foi lá, nos visitou, nos libertou, nos tirou da escravidão do Faraó. Derramou pragas e fez milagres extraordinários no Egito. E nos trouxe para essa terra que você está hoje. Essa terra que você está hoje, meu filho, essa casa que você tem, esse carro que você tem, esse iPhone que você tem, essa faculdade que você tem, tudo isso que nós temos, foi Deus que nos deu. Nós éramos escravos, nós não tínhamos nada, foi Deus que deu, saiba disso. Por isso está escrito isso aí, para temer a Ele, se a gente quiser ser bem sucedido perpetuamente. No dia que nós o largarmos, nós vamos perder tudo. Mas enquanto permanecermos caminhando com Ele, nós seremos bem sucedidos, diz a Bíblia. Isso é sacerdócio no lar. Isso é sacerdócio no lar. E a pergunta é, o que temos feito como pais? O que temos feito como marido? Qual é o sacerdócio que a igreja no Brasil faz? As penitenciárias estão cheias de pessoas, e você chega lá, uma grande parte, se você perguntar, é filho de crente. Penitenciárias. Cadê o sacerdócio dos pais? Cadê o ensino? Cadê a prática? Cadê o testemunho? Meus queridos irmãos, é dia dos pais, é dia de refletirmos. É dia de refletirmos. E eu concluo com Eli. Eli era um sacerdote, está lá em 1 Samuel. Ele era um sacerdote. E sabe o que aconteceu com esse sacerdote de Deus? Uma história muito trágica. Muito trágica aconteceu com Eli. Mas sabe por quê? Ele não foi um sacerdócio, ele não exerceu o sacerdócio no lar. Ele deixou seus filhos e sua família viver do jeito que bem entendiam. Seus filhos faziam coisa errada e ele não tomava providência. E eu vou ler os textos. Primeiro, o texto falando dos filhos de Eli, como que eles faziam. Eram sacerdotes também, filho do sacerdote. Eram sacerdotes, cuidavam da casa de Deus. E olha o comportamento desses meninos. 1 Samuel 2, 11 a 19.
Os filhos de Eli eram filhos de Belial. A Bíblia está dizendo que os filhos do sacerdote não eram filhos de Deus, eram filhos do diabo. Meus irmãos, que coisa dura! O homem sacerdote do templo, cuidando da casa de Deus, os filhos dele eram filhos do diabo, filho de Belial, a Bíblia está dizendo. Não conheciam o Senhor. Estava na igreja, mas não conhecia Deus. Era filho do diabo. Olha que coisa terrível. Porquanto o costume daquele sacerdote, do filho de Eli, com o povo era que, quando alguém vinha oferecer sacrifício, estando a cozer a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na sua mão, enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim fazia com todo Israel que ia sacrificar a Deus em Siló. Antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que estava fazendo sacrifício: dá-me carne para assar para o sacerdote, porque ele não quer carne crua, mas porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizia-lhe o homem que estava fazendo sacrifício: vamos queimar primeiro a gordura de hoje, vamos oferecer primeiro para Deus, e depois toma para ti quanto tu desejar. Mas ele dizia: não, me dá agora, senão vou te tomar à força. E diz a Bíblia, era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque desprezavam a oferta do Senhor. Olha a situação desses homens. Filhos de Eli, sacerdotes, na igreja. Mas Eli não exerceu o sacerdócio no lar. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Os filisteus resolveram guerrear contra o povo de Israel. Eli era sacerdote do povo de Israel. Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda. Foi tão grande o estrago que caíram só do povo de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus. Os 2 filhos de Eli, esses sacerdotes, Ofni e Finéias, morreram na batalha. Então correu alguém da batalha e chegou ao mesmo dia a Siló, trazendo nas suas vestes rotas e terra sobre a sua cabeça. E chegando ele, eis que Eli, o velho sacerdote, estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho. Seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E entrando aquele homem a anunciar na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? E aquele homem chegou apressadamente a ele e anunciou. E disse, e era Eli, já de idade avançada, com 98 anos. Seus olhos já estavam escurecidos, já não podia mais ver. E disse aquele homem a Eli: eu venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E o Eli diz: o que sucedeu, meu filho? Ele responde. Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. E os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, Eli, ouvindo isso, fez menção da arca de Deus, caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou-lhe o pescoço e morreu, porquanto era homem velho e pesado, e julgava o povo de Israel há 40 anos. E a notícia chegou também à sua nora, Finéias, mulher de um desses sacerdotes, que estava próxima do parto, grávida, e quando ouviu a notícia da arca de Deus, da morte do seu marido e da morte do seu sogro, se encurvou, deu à luz e faleceu também. Meus queridos, por que tudo isso? Um homem que, na igreja, com a palavra de Deus na mão, não executou, não exerceu o sacerdócio na sua família. Deus está falando para nós hoje, como igreja e como pais. Temos uma missão sacerdotal na nossa família. E quem é pastor tem 2 missões. Pastor é pai 2 vezes. É pai dos filhos físicos e é pai dos filhos na fé. A missão é dobrada. O sacerdócio é dobrado. Temos que ser sacerdotes na nossa casa e sacerdotes na igreja. Meus queridos irmãos, concluindo essa palavra nesta noite, Deus está dizendo para nós, lembrando para nós, através do apóstolo Paulo, e caminhamos alguns textos na Bíblia, que temos a missão de fazer como Cristo fez com a igreja, sermos sacerdotes, entregar nossa vida a serviço da família. Queridos, ser marido e ser pai
não é para receber benesses, não é para receber presentes, não é para ser servido, é para servir. Repito, homens, amados em Jesus, não estamos na nossa casa para ser servido, estamos para servir. Aprenda isso, para servir. Porque Jesus, ele disse, eu não vim aqui a esse mundo para servir, para ser servido. O que Jesus falou? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E o Paulo está dizendo, seja na sua casa o mesmo que Jesus Cristo fez. Ame com o mesmo amor e faça o mesmo ministério que ele fez. Esse é o ministério da igreja. Esse é o ministério da igreja. E esse é o ministério de homens. Não é das mulheres. Tem mulher fazendo isso. Tem mulher que tem sendo obrigada a cuidar da família, de pastorear a família, por negligência dos homens. Mas Deus está dizendo para nós como igreja, como homens hoje, em pleno dia dos pais, assuma o seu papel de sacerdócio e sacerdote do lar. Porque nós vamos dar conta, Deus vai cobrar de nós, assim como Deus cobrou de Eli. No meio desse capítulo vai dizer que Deus mandou Samuel falar para ele, repreenda seus filhos, corrija seus filhos, e ele não o fez. Ele não executou o seu ministério. Meus queridos irmãos, homens, a mensagem é para nós hoje. A mensagem é para nós hoje. E você, irmã, que seu esposo não é cristão, ou que é cristão, não está aqui, essa é a mensagem para você passar para ele. Essa é a mensagem. Ele é o sacerdote do lar. Por isso que o versículo anterior fala que a mulher deve ser submissa. Sabe que esse texto fala de duas coisas difíceis. Para as mulheres, uma das coisas mais... Mulher não gosta de ser submissa. Mas a Bíblia está dizendo que é para ser. E tem uma coisa difícil para os homens, que é amar. O homem não gosta de amar. O homem gosta de ser amado, mas não gosta de amar. Ou pelo menos não gosta nem de falar que ama. Por isso o ensino é, mulheres sejam submissas e homens amem suas mulheres, não com amor qualquer, com amor semelhante, igual o que Cristo amou a igreja. O amor sacerdotal, o amor que dá a vida para salvar, para transformar, para entregar, como Jesus, irrepreensível, sem mancha e sem mácula. Essa é a missão do homem, essa é a missão do marido, essa é a missão do pai. Trabalhar para construir uma família para Deus, quando partir daqui, uma família sem mancha, sem mácula, mas santa, irrepreensível, que conhece a Deus, que caminha com Deus, como Abraão. Amém? Vamos ficar em pé.